everyone. Já comecei a gravar porque eu tinha pensado que a gente poderia começar a aula hoje falando disso daqui. Que devido... O que vocês entendem com essa frase que eu estou falando da aula passada? Because of Duda, we couldn't focus on Unicamp questions. Why not? Sem colocar no tradutor, o que vocês entendem? Se eu vi alguma questão da Unicamp ou não? A ideia é que, assim, a aula passada, eu ia focar, a gente ia falar de algumas questões aqui do vestibular Unicamp 2017. Só que nós nem chegamos a fazer isso. E por culpa da Duda. Então, o que isso daqui quer dizer é que por causa da Duda, ó, because of Duda, because quer dizer por quê, of quer dizer de. Então, se você traduz, você não vai entender por que de Duda. A gente falaria por causa da Duda, né? We, aqui no caso, eu e as outras pessoas que estavam na aula, que eram a Su, a Evelyn, o Iago, eu acho que eram só esses. We couldn't. Esse daqui, Su, é o passado do verbo can, e aqui na negativa, lembra, o passado de can é could, o passado de can é couldn't. Então aqui eu estou falando que we couldn't focus on Unicamp questions. Why not? Então, por causa de você, Duda, nós não conseguimos focar nas questões da Unicamp, que eram essas daqui que eu tinha planejado. Aí, a única pessoa, acho que a pessoa que melhor pode responder essa pergunta é a Suzane. Por que, por causa da Duda, a gente ficou a aula inteira falando de outra coisa? Suzane, você se lembra? Ora, escreveu assim, nós não conseguimos focar em questões da Unicamp. Por que não? Sim, lembrei do Can, teacher. Por que minha culpa? Su, você consegue escrever aí por que é culpa dela? Entre aspas, porque sim. Porque, vamos ver se a Suzane lembra. Eu não tinha visto, Su, que você tinha respondido aqui certinho a tradução. Agora, a Duda agora está curiosa para saber o porquê que foi culpa dela que a gente teve que falar de outra coisa a aula inteira. E coisas que eu falei que são importantes, por isso que eu resolvi focar. Então, foi uma culpa boa da Duda. E outra, isso foi por causa do Ken. E tem outra, Duda, se você tivesse assistido a aula gravada, você teria descoberto por que a gente não focou na Unicamp, mas sim em outras coisas, por sua culpa. Iago, bem-vindo, welcome. A gente está discutindo aqui, não sei se você se lembra, mas a ideia é que a Duda entrou, daí eu falei aqui que por causa dela a gente não pôde focar nas questões da Unicamp aqui que eu tinha planejado. A gente ficou a aula inteira falando de outra coisa. Você lembra por quê? Por qual razão que foi culpa dela?
Então, tanto a Suzane quanto o Iago, Duda, se você lê aí o que eles responderam, a Suzane falou assim, foi do Ken, né? Foi por causa do Ken. Mas da onde veio esse Ken? Daí agora o Iago lembrou, I think it's because of be able to, que sim, tem a ver com uma coisa que você, Duda, escreveu aqui na sala. Ó, eu sei que não está muito grande, mas olha, você escreveu no grupo: I'm sorry, I won't be able to go to class. I'm feeling sick. Aí, porque você tinha escrito isso no grupo, eu comecei a aula, a Suzane estava sozinha, eu comecei falando, Su, o que que ela quis dizer aqui? Daí a gente começou a discutir sobre esse be able, e falamos o que que quer dizer esse won't be able to, e daí a gente resolveu, no caso, eu resolvi falar, explicar algumas características dos verbos modais em inglês. Hello, Evelyn. Good afternoon. Welcome. Evelyn, você estava na aula passada e chegou agora. Eu só estou lembrando aqui porque que foi culpa da Duda que a gente acabou falando de verbos modais ao invés de falar das questões da Unicamp 2017. A gente não vai falar de verbos modais hoje, porque nós já falamos da aula passada. Então, Duda, espero que você melhore da sua sinusite e espero também que você assista ao vídeo lá do dia 11 de dezembro, que foi da aula passada, porque a gente falou dos verbos modais. E tudo, de novo, começou por causa dessa sua frase que você escreveu perfeitamente. E daí, no meio da aula, aqui às 2h51, nós juntos, eu, o Iago, a Suzane e a Evelyn, respondemos para você. A gente bolou essa frase juntos para responder para você. E daí depois a gente viu que você respondeu e você usou uma palavra aqui que muita gente não sabe, né? Eu não precisei usar o tradutor, mas eu sabia o que tonsil quer dizer, que quer dizer amígdala, né? Ou aquele sininho que fica na nossa garganta, alguma coisa assim. E então você está com um problema aí de coisas respiratórias. Mas o ponto é, a gente falou dos verbos modais. Eu vou passar isso daqui para vocês depois da nossa aula, para quem quiser estudar. Eu mostrei lá que na apostila do poliedro tem também algumas atividades sobre verbos modais, que vale a pena. Tem essa daqui que eu vou mandar para vocês, para quem quiser ler em português. E a gente discutiu algumas características especiais desses verbos. E eu vou passar o link também dessa English Page, que ela tem uma seção inteirinha aqui, focando nos verbos modais. As explicações estão em inglês, mas vale a pena para quem quiser arriscar já ler explicações em inglês. E olha aqui, também ele coloca os mais comuns. Alguns desses daqui a gente não lembrou a aula passada. Alguns são menos usados. Esse daqui não é muito usado, esse daqui também não. Os outros são super usados. Então, esses dois não são tantos, os outros são bastante usados. E essa página aqui, além das explicações, tem atividades, né? Então, você pode ler aqui para que se usa o verbo can e como você fala, como você usa ele no presente, no passado e no futuro. Olha só, isso daqui que eu estou grifando são coisas que a gente trabalhou bastante a aula passada e são muito importantes da gente entender, pois são muito usados esses verbos. E hoje, essa pergunta que eu fiz aqui, né, we couldn't focus on Unicamp questions. Então aqui, quando você olha we couldn't focus, você já entende que é alguma coisa no passado e que no caso nós não conseguimos ou nós não fomos capazes de focar nas questões da Unicamp. Por quê? Porque a gente estava focando nos verbos modais. Então, eu vou passar esse link aqui para vocês, não o do Ken,
mas aqui o dos verbos modais para quem quiser. Uma outra coisa que surgiu na aula passada também, que eu estava revendo o vídeo e falei, eu falei para eles que o much e o many era importante, que surgiram algumas dúvidas da diferença entre much, very e very também, que a gente confunde às vezes. E eu achei aqui algumas explicações legais, com algumas imagens, então quem quiser ler pode ler isso daqui. Aqui tem um quadrinho comparativo, achei legal também, uma outra forma de você estudar. E um vídeo aqui dessa mocinha super simpática, é a Karina Fragoso, que ela explica aqui em 7 minutos e meio as diferenças de much e many de uma maneira bem, bem legal. Então, a gente começou a aula de hoje relembrando o foco gramatical da aula passada e antes da gente vir aqui para o vestibular, eu queria saber de vocês essas duas respostas. Eu estou perguntando para vocês essas duas coisas. What have you learned this semester? E which vestibulares are you going to take and for what course? Eu acho que eu já perguntei, mas eu só queria ouvir de vocês de novo. Aqui, essa pergunta é super geral. I would like to know what you learned this semester. We started the classes in May, yes, in the end of May. So we had June, July, August, September, October, November, about 6 months of classes. What have you learned? Or what lessons have you learned? Quem que consegue explicar essas duas perguntas aqui? O que eu estou querendo saber de vocês? Como você se saiu esse semestre? Algo assim. Tá bem ruim de ouvir você. Fala mais próximo, por favor. Alguma coisa com o semestre. Como você se saiu esse semestre? Eu acho que eu traduziria assim. Como você se saiu, mais ou menos, aqui tá certo, this semester, né? Eu até dei o exemplo lá dos 6 meses. Você falou como, né? Como você saiu. Essas palavrinhas em inglês, como, o que, quando, quanto, quantos, por quê, elas são muito importantes da gente saber e da gente não confundir. Então, o como, como eu faço pergunta, né? Aí, no seu caso, a gente diria how. Então, tipo, como você se saiu esse semestre, seria how did you do this semester? Porque o verbo do tem muitos e muitos significados em inglês. Uma das situações que eu posso usar esse verbo é nesse sentido de você se sair. Essa é uma pergunta interessante. How did you do this semester, né? Se você tivesse que se dar uma nota, a gente não teve prova, a gente não teve avaliação de nenhuma forma, mas poderia ser uma pergunta. Se você tivesse que se dar uma nota, se isso aqui fosse uma aula de verdade, digamos, que nota você se daria? Então, respondam essa pergunta primeiro aí no chat. Gostei da ideia da Duda. Não é isso que eu estou perguntando, viu, Duda? Mas essa ideia é legal. How did you do this semester? Se você tivesse que se dar uma nota de 0 a 10, que nota você se daria? Coloca aí no chat, deixa eu ver. A Duda se daria 7. Agora eu vi que vocês responderam aqui. Eu já volto. Respondam essa daí primeiro. Que nota você se daria? 8.
Very good. A gente não pode achar que dando uma nota boa, porque o que importa mais é, quando você pensa numa nota, é do quanto você sabia antes e do quanto o seu esforço de vir nas aulas, de fazer atividades, ajudou você a melhorar. A Suzane e a Evelyn ainda estão pensando. Se vocês não quiserem falar ou colocar no chat, não tem problema. Olha lá, 8 também, muito bem. E a Evelyn, 7,5, entre a Duda e o Iago. Ótimo! São notas boas, quer dizer que, talvez na sua percepção, as aulas tenham ajudado você a melhorar, porque a ideia é isso, né? Você vai fazer a aula para agregar, para te ajudar com o que você precisa. E a minha pergunta era não como você foi, não sobre a sua performance ou sobre o seu desempenho esse semestre, mas mais com o que a Suzane e o Iago escreveram lá. Eles estão certos. Né? A ideia é aqui o que você aprendeu esse semestre, né? Learn é aprender, e aqui é have you learned, aqui é um tempo verbal que tem a ver com o passado e com o presente, né? Então a minha pergunta é, desde que a gente começou as aulas até agora, que nós estamos ainda tendo uma aula, o que você aprendeu ou o que você vem aprendendo? Aqui no caso é o que você aprendeu mesmo, o que ficou? Ou aqui, ó, que lições você aprendeu? Então a ideia dessa pergunta é, se você tivesse que tirar uma lição, tipo uma única coisa para você guardar para si sobre as aulas de inglês esse semestre, que lição seria em uma frase? Pode ser em português. Tipo, algo para você se lembrar, para você se lembrar sempre quando você for ler em inglês. Vou dar um tempinho aí. Escrevam, por favor, eu queria saber que lição que você aprendeu. O Iago já pensou numa resposta e eu achei bem legal o que ele escreveu. Eu vou escrever em inglês o que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó. Ele escreveu em português, né? I don't need to know everything about the text. Eu vou até grifar, vou colocar em negrito e aumentar, porque é uma regra muito boa, é uma lição muito boa mesmo, né? Que para eu interpretar um texto, para eu responder respostas adequadas a perguntas de vestibular, eu não preciso saber tudo sobre o texto ou tudo que está no texto necessariamente, né? Muita coisa eu posso inferir, muita coisa a questão nem vai solicitar que eu entenda. Uma outra lição aí que a Evelyn colocou é muito boa também. Ela falou assim, ó, the translation doesn't have to be literal. É isso que quer dizer com o pé da letra, né? In order for us to understand it. Ela disse em português que a tradução não precisa ser ao pé da letra para a gente compreender, né? Compreender ali o pedaço do texto que a gente está querendo dizer. Eu também diria, ainda falando sobre tradução, né? Eu diria assim que translations are not always necessary. Sometimes they are not desirable. Essa é uma outra regra que a gente poderia agregar aí, ó, que às vezes a tradução ajuda sim, e quando ela ajuda, ela não precisa ser necessariamente literal para a gente entender. Perfeito.
E outra coisa também, que as traduções nem sempre são necessárias. Às vezes você não precisa traduzir, às vezes você não consegue traduzir, mas você consegue entender. E é isso que importa. E, às vezes, aqui também, ó, às vezes, as traduções, né, não são desejáveis. Eu diria assim, as traduções literais, às vezes, não são desejáveis. E você, Duda, e você, Suzane, que lição única você tiraria das aulas que a gente teve esse semestre? Olha, essa sua gostei também. Vocês estão tendo umas ideias muito boas aí de lição. Vocês estão conseguindo, de maneira curta, dar uma ideia que é complexa. E a lição que a Duda colocou vamos ver se eu consigo traduzir. With a little, I may understand a lot. Então, a Duda falou assim, né, que com um pouco, ou seja, às vezes eu não tenho conhecimento grande daquele assunto ou daquele vocabulário ou daquela gramática, eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu consigo usar esse conhecimento pouco que eu tenho para compreender bastante coisa. Gostei muito dessa regra também, Duda. Thank you. A Su falou que para aquele card que eu mostrei no início das aulas, assim comecei a ler mais em inglês e consegui compreender melhor. Não sei que card é esse. Uh, Using the card. Eu mostrei um card no início das aulas. Nossa senhora, ó, o que está acontecendo comigo? Eu não sei que card é esse que você está se referindo. Daquele vocabulário. Para aumentar o vocabulário, aqueles tipo flashcards, Su, é isso? Nossa, não lembro. Ler ajudaria na gramática. E ouvir ajudaria na pronúncia. Ah, lembrei. Aquela a primeira aula mesmo lá, né? Que a gente falou de dicas, estratégias. Ah, legal. Using the card, ou vamos dizer, aquela using the rule, que é aquela assim, né? Que é aquela regra. The more you read, the better you write. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. E a outra regra é: the more you listen, quanto mais você ouve, the better you speak, né? Quanto mais você ouve, melhor você fala. Então você pegou essa regra mais geral que eu tinha falado sobre a aprendizagem de idiomas no geral. Muito bom. Essas outras dicas aqui que nós levantamos têm a ver com uma parte mais específica aí da aprendizagem de idioma, que tem a ver com o foco das nossas aulas, que é a leitura, né? Que é a leitura. E só para a gente finalizar, então, antes da gente vir aqui para o vestibular, eu quero saber, todos vocês aqui, vocês quatro, irão prestar Unicamp? Se sim, qual vai ser o curso?
Suzane Medicina, very nice. Medicine 2, excellent. Vocês são concorrentes, então. Como vocês podem ser amigas? Tô brincando, não tem nada a ver. Não somos. E você, Iago? E você, Evelyn? Às vezes a gente é a nossa própria concorrente mesmo. Automation and Controller Engineering. Legal. Eu dei aula para alguns cursos de engenharia de automação, engenharia mecânica, engenharia de automação, a manufatura e automação da Unimap. Eu gostava de dar os cursos lá. In this year, no, but in the next administration, tá? Então você vai estudar mais o ano que vem, é isso, Evelyn. Automation and Control. Control, Iago, acho que geralmente se diz Control and Automation Engineering, engenharia de controle e automação. Não tem problema, eu entendi, mas quando eu pensei, eu falei Control and Automation Engineering. Ok. Então vamos lá, porque eu só fiz essa pergunta porque o nosso foco seria aqui realmente Unicamp hoje, mas como as questões da Unicamp geralmente são bastante profundas e fazem a gente pensar bastante, é legal trabalhar com elas. Antes da gente começar aqui, pensando em tudo que a gente aprendeu esse semestre, imagina que você sentou lá no vestibular da Unicamp, abriu a primeira coisa em inglês, não sei se vai ser. E você vê essa primeira pergunta. O que você faz primeiro? Escrevam aí o que você acha. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Não é que é obrigação, mas que você faria ao abrir a questão nessa pergunta, abrir a prova nessa pergunta. Ler o enunciado. Aí, quando você diz enunciado, duas pessoas disseram isso. Você diz só essa primeira partinha ou o enunciado e as alternativas? Todo mundo aí começou com o enunciado. Eu acho que é uma boa estratégia. Quando é um texto curtinho assim, né, você sabe que você não vai perder muito tempo. Então, aqui você até poderia ler antes, mas você vai estar perdendo um pouco de tempo lendo o texto antes e antes de ler o enunciado. Então, eu até ampliaria que eu leria o enunciado e só o enunciado mesmo. A tirinha ironiza uma suposta uma característica dos ingleses. E daí você nem precisa ler todas as alternativas um por um, que você já vai saber ali que é um elenco de 4 características dos ingleses. Mas ele quer saber, o enunciado quer saber qual é essa suposta característica. E daí, depois de ler o enunciado, o que vocês fariam? Eu iria procurar a palavra que eu conheço dentro fala mais perto, aí, ó, daí ler o texto. Procurar palavras que eu conheço, tipo, eu ia ler e ia procurar as palavras que eu conheço. Então, tipo, King. King eu sei que, tipo, é rei, coroa, é inglês, tipo, inglês. Exato. Começar pelas palavras que você sabe sempre ajuda. Aí, ou seja, você iria para a charge. Uma outra coisa, até antes ou simultaneamente à leitura, como nesse caso se trata de uma charge, né? Eu também teria que necessariamente ver aqui o que estava rolando em termos imagéticos, né?
Então aqui eu sei que tem que é um castelo. Posso até começar de trás para frente, que tem dois carinha em um castelo, que tem aqui o Hagar falando coisas, ele tá com outros amigos, estão com uma espada para cima. Que tem essas. Ele provavelmente tá falando com bastante ênfase. Não, eu tenho elementos aqui que mostram que ele está empolgado, com a mão para cima, etc. E aí eu poderia ler o texto, no caso, buscando o que o enunciado quer dizer. Então, eu vou ler aqui para vocês, e daí vocês tentem entender, ou através das palavras que vocês sabem, ou através das palavras que vocês não sabem. Será que dá? Vamos ver. Então, ele está lá falando: Give us your gold! We have come with razor-sharp swords. Aí ele responde: The King of England is not afraid of sharp swords. Eles respondem. Aí eles falam: We're going to cut down your rose bushes. Aí o rei fala: Give them the gold. Eu vou deixar aí as 4 alternativas para vocês responderem. Qual que vocês acham que é essa suposta característica dos ingleses que está sendo ironizada na tirinha? O apreço pela história das invasões bárbaras, a admiração pela família real, o valor que atribuem aos seus jardins ou o cuidado com a preservação de seus edifícios históricos? Duas pessoas disseram C. 50% da turma acha que é C. E os outros 50%? Se bem que tem 25% aí que tá na dúvida, né? Que colocou C. A Evelyn também colocou C. E a Duda também colocou C. Todos vocês estão corretos. 100% da turma acertou a resposta. E olha só, eu desconfio que tem aqui algumas, talvez poucas palavras que vocês não saibam. Eu diria que talvez seja difícil para a gente entender essa razor sharp. E aqui também Sharp Swords. Se você é um gamer, se você curte algumas coisas, com certeza, se você curte RPG, por exemplo, você ia saber o que sword quer dizer. E aqui, talvez bushes, mas também, olha, tem uma imagem aqui, Rose, você sabe, tem uma imagem. Eu acho que não seria realmente difícil para você entender aqui o que as palavras querem dizer, ou o que as falas querem dizer, nesse caso, que é um diálogo, né? Quem gostaria de justificar, explicar, sem necessariamente falar, ele disse isso, ou, tipo, falar com as suas palavras o porquê que você achou que era C, e eu já falei para você que você acertou. Eu fui meio por a invasão dos versos. Aí fala mais perto, Duda, por favor, que é bem difícil de ouvir. Eu fui por exclusão, né? Tipo, embaixo fala assim, fala sobre as invasões dos bárbaros. Aí o bichinho que tá aí não é um bárbaro, ele é um vinho. Então, tipo, aí a segunda fala pela admiração da família real. Aí você vai, tipo, olhar, Diva Gold, que é tipo, gosto, algo do tipo. Só que daí, ele não fala nada disso, né? Aí vamos lá para D. A D, ela fala sobre o cuidado da preservação dos edifícios históricos. Não tem nada a ver, porque nem mostra edifícios históricos. Aí, no segundo quadrinho, na falinha do Vic, ele fala assim, não sei o que lá, Hope.
que significa rosa. Aí o carinha responde, eu acho que eu também gosto, algo do tipo. Aí a gente chega à conclusão porque mostra bastante as rosas e tem a palavra rose ali, que é de rosa. Interessante a sua estratégia de ir por eliminação e de tentar interpretar aqui a segunda parte do quadrinho. E, por incrível que pareça, a sua interpretação, a sua tradução aqui, Duda, não está correta. Desculpe informá-la. Mas não tem importância, porque a ideia é que aqui não é que ele fala que ele também gosta das rosas, ele fala assim, dê o ouro para eles, porque eles vêm aqui e falam, nós queremos o seu ouro, nós temos espadas afiadas, é isso que ele fala. Aí ele fala, o rei não tem medo de espadas afiadas, mas daí ele ameaça, a gente vai cortar as roseiras. Aí o rei fala, deu ouro para eles. E o Iago escreveu aqui exatamente isso. O Iago escreveu no segundo quadrinho que se não tiver ouro, eles vão cortar os arbustos de rosas. Rose bushes são os pés, os arbustos de rosa. Eu traduzi como roseiras. Ou seja, se só o fato dele ameaçar que vai cortar as rosas já faz com que o rei dê o ouro, você entende que o quadrinho está dizendo que os ingleses dão um grande valor ao seu jardim. E realmente você está correta, não fala nada de família real, fala de ouro, de gold, mas não fala de família real. Não tem nada de história, invasões bárbaras. E também, apesar de ter a figura de um edifício, né, aqui a torre de um castelo, nas falas deles não tem nada relacionado a edifícios históricos. Ok? Muito interessante. Obrigado por compartilhar a sua perspectiva, Duda. E, ao mesmo tempo, é legal você ter essa chance de ter alguém que fale para você, né? Que isso daqui, give them the gold, quer dizer, dê a eles o ouro. Mas a gente não falaria em português assim, né? A gente falaria, dê o ouro para eles. Ok? E aqui posso passar depois para vocês isso daqui, é a explicação do objetivo da questão, né? O que essa questão solicitava de você fazer, mobilizar conhecimentos prévios, tanto da língua, dos textos, dos discursos e do mundo, perceber coisas subentendidas, ironias e jogos de palavras, né? Subentendido, porque ele não fala assim, não tá o inglês aqui falando, oh no, we love our roses, we give them a lot of value, please don't cut them. Não é uma coisa direta, o cara não tá falando, não, pelo amor de Deus, nós amamos as rosas, os nossos jardins, não os cortem. Não, ele não tá falando isso, né? Então, tá vendo que a pergunta faz com que você infira, subentenda as coisas, né? E aqui, acabei de falar, utilizar o texto e pistas textuais, ou seja, as imagens também, né, que as charges exploram muito, para inferir significados, ter uma ideia do que são esses significados de palavras e expressões desconhecidas, né? E daí explica por que é a C aqui, mas a gente não vai ler isso daqui, porque eu já expliquei, nós fizemos juntos. Mas até aqui, tem uma partinha interessante, Mesmo que o candidato não tivesse conseguido atribuir significado à palavra sword, ou seja, mesmo que a pessoa não sabe o que sword quer dizer, ele poderia escolher a alternativa correta com base apenas no segundo quadrinho. Então, tanto o Iago quanto a Duda falaram aqui, no segundo quadrinho. Então, vocês perceberam de maneira correta que o segundo quadrinho era muito mais importante. Na verdade, só ele, se não tivesse nada, você já poderia inferir que a letra C era a letra correta, né?
Então, bastante interessante essa questão da Unicamp. Vamos para a próxima, então. Agora um texto um pouco diferente, não é um quadrinho. Aqui, minha primeira pergunta é: vocês leriam aqui apenas o enunciado e depois iriam para o texto? Ou vocês leriam o enunciado, as alternativas também e depois iriam para o texto? A Suzane falou que leria as alternativas também. Eu concordo, eu também, se eu tivesse fazendo essa pergunta, eu leria as alternativas também, porque é muito geral dizer aqui, né, o autor do texto, o enunciado é muito genérico. Esse daqui já é mais específico, a tirinha ironiza uma suposta característica. Então, esse enunciado foca o seu olhar muito mais, né? Faz você focar o seu olhar muito mais em alguma parte do texto do que aqui esse enunciado, o autor do texto, né? Então, a gente lê as alternativas também. Então, vamos fazer isso. Vamos ler aqui quais são as alternativas. O autor do texto fez o que era normal para os jovens japoneses na época, abrindo uma loja de discos. Fez o que era normal para os jovens japoneses, mas em uma ordem totalmente diferente. E o autor queria viver feliz ouvindo música o dia todo sem trabalhar? Ou queria ganhar dinheiro trabalhando só com música e viver feliz? Por que que é legal você ler as alternativas? Porque você sabe que elas são referentes ao texto. Então, alguma pista ou algumas pistas sobre o texto, elas já vão te fornecer. Isso a gente já sabe, né? Então, depois que você lesse o enunciado e as alternativas, você já iria direto para o texto, lendo da primeira linha até a última, ou você adotaria uma outra estratégia, uma estratégia diferente? Bom, eu fiz o scanning e tipo assim, eu cheguei mais ou menos numa conclusão, assim, lendo. Você fez o quê? Eu não entendi. Você fez o quê e teve uma... Eu fiz um scanning. Eu li o texto inteiro, li primeiras perguntas e aí fui para ler o texto. Fui procurando o que estava nas perguntas ou nas respostas dentro do texto. Entendi. Então, você leu as perguntas primeiro, porque daí você já tem mais ou menos ali o que você precisa entender, e daí você fez um scanning no texto para ver se você encontrava algumas pistas aqui sobre as alternativas. Pode ser. Agora, aqui. Pode falar. Aí eu ia falar que eu iria pela B, por Pela causa B, de alguma B de coisa bola? assim. B de bola? Sim. Não sei ainda. Na verdade, eu não li o texto ainda. Eu vou ler junto com vocês. Você foi super rápida, então, Duda, e já leu o texto se você já acha que é a B. Vamos ver. Eu não li ainda, então eu vou ler com vocês. Mas o que eu, por exemplo, faria, então, eu leria aqui o enunciado, as alternativas, já teria uma ideia de que está falando de jovens japoneses, de música, trabalho, ser feliz, o que será? E daí, antes de ler o texto de cabo a rabo, eu olharia aqui a foto, então esse aqui deve ser o autor, deve ser o próprio cara, e leria o título, The Birth of My Kitchen Table Fiction, né? The Birth, eu sei que é Nascimento, Kitchen Table Fiction, eu sei tudo isso daqui, né? Mas não sei exatamente o que que é, aqui o nome dele. Aqui eu até veria essa parte final aqui, então é um texto adaptado desse livro, que eu sabe que são dois romances, a tradução do japonês por tal pessoa, de 2015. E daí eu leria o texto. Então eu vou ler em inglês para vocês, vocês vão acompanhando. Quem quiser já ir pensando aqui nas alternativas, fique à vontade.
Então, o texto se chama The Birth of My Kitchen Table Fiction. Ele fala, most of us who are part of Japanese society graduate from school, then find work, then after some time has passed, get married. Even I originally intended to follow that pattern. Yet, in reality, I married, then started working, then finally managed to graduate. In other words, the order I chose was the exact opposite to what was considered normal. Since I hated the idea of working for a company, I decided to open my own establishment. A place where people could go to listen to jazz records, have a coffee, eat snacks, and drink. It was a simple, rather happy-go-lucky kind of idea. Running a business like that would let me relax listening to my favorite music from morning till night. Olha que esperto. Agora que eu já li para vocês, vocês ouviram, eu vou dar um tempinho para quem quiser reler, e agora pensando aqui nas alternativas. Então, volta aqui nas alternativas e vê se você, se o que você entendeu do texto tem a ver com uma delas aqui. Daí você bate essas duas coisas. A Duda falou B, já logo no começo. Aí a Suzane acabou de falar B, mas está sempre na dúvida. A Suzane nunca quer se comprometer com nenhuma resposta. A Evelyn falou B. E o Iago, a gente vai aguardar. Vamos ficar quieto um tempinho. O Iago também acha que é B. Nossa, vocês já estudaram esses textos ou não? Sim, vocês estão corretos. É a letra B. Deixa eu ver. Ó, alternativa correta, B. Agora, se você tivesse que escolher um parágrafo para dizer onde está a resposta, você escolheria o primeiro ou o segundo? Ah, o Iago já respondeu aqui. Ele escolheria o primeiro, né? Está no final do primeiro parágrafo. O que quer dizer essa última frase aqui, Iago? In other words, vamos marcar aqui. In other words, I chose, the order I chose was the exact opposite to what was considered normal. Todos concordam ou tem pessoas que acham que, por exemplo, a resposta pode estar aqui? A Suzane concorda e eu também concordo, porque essa frase, né, você não precisa traduzir exatamente o que ela quer dizer, mas eu acho que é possível a gente entender que the order I chose was the exact opposite to what was considered normal. Então, é realmente a resposta B. Agora, tem partes aqui no segundo parágrafo que nos ajudam a eliminar, por exemplo, a letra C e a letra D. Esta frase ajuda a gente a eliminar a letra A e confirmar a letra B, mas o segundo parágrafo ajuda a gente a eliminar a letra C, porque não é que ele não queria trabalhar, ele queria trabalhar num lugar que ele pudesse ouvir música, né? E não é que ele queria ganhar dinheiro trabalhando só com música, porque ele queria um lugar onde serve café, você pode comer, você pode beber, ou seja, tipo um barzinho ou uma
cafeteria, mas que tivesse música também. Então, o segundo parágrafo faz isso, ajuda você a eliminar a C e a D, ok? E a gente foi devagar fazendo isso, né? Mas, com certeza, se você tivesse lá sozinho, focado, olhando, você levaria menos tempo para fazer tudo isso que a gente fez aqui. E você não ia também ler em voz alta, né? O Iago perguntou aqui o que é rather. Rather quer dizer very, quer dizer um bocado, né? Então ele está falando aqui que era para ser uma ideia simples e um bocado alegre, né? Simples e divertida, né? Isso que ele quer dizer. Deixa eu ver aqui o que happy-go-lucky é uma coisa descompromissada. Deixa eu ver o que o meu dicionário traz. Nunca precisei traduzir essa palavra. Happy-go-lucky. Cheerful and unconcerned about the future. É isso mesmo, descompromissada, que não tem muita preocupação com o futuro. Nem tem a de português para inglês. Mas é isso mesmo, né? Sem preocupações, descompromissada, ok? É essa a ideia. Então a ideia era para ser uma coisa simples, sem compromisso, né? Bastante sem compromisso, ok? E é claro que pode ter outras palavras que vocês não entenderam aqui, ou que vocês não entendem. Mas não importa, se você conseguiu, e no caso todos vocês conseguiram indicar a resposta correta, é isso que vale. Posso passar depois para vocês isso daqui, que explica o porquê que você, ou como, né, ou o que no texto te ajuda a responder a pergunta corretamente. E olha aqui, o objetivo dessa questão também fazia você sintetizar a ideia principal de um texto. No caso aqui esse parágrafo, a gente já entende aqui que é a última coisa que sintetiza. Então, se você já vai ali falar, é isso que dá a ideia, né? Então, esse não é o scanning nesse caso, né, Duda? É o skimming, que é ali, ele está falando esse texto todo, esse primeiro parágrafo todo, para dizer o quê? Que ele inverteu a ordem normal das coisas na cultura japonesa, né? É esse o skimming, que é a ideia central do texto, ali no caso, o texto focando o primeiro parágrafo. E localizar e interpretar informações em um texto, isso sempre é solicitado, né? Sempre tem objetivo. E também mobilizar conhecimentos prévios, esse é sempre um objetivo, né? Se você não tem conhecimento prévio nenhum da língua nem do mundo, você não vai conseguir responder absolutamente nada. Vamos ali para a próxima, é um texto um pouco diferente, olha só. Por que esse texto é diferente? Porque ele tem uma imagem aqui, né? E tem linhas, não são parágrafos, né? São linhas. E a minha pergunta é: o que você faria primeiro aqui ao responder essa questão da Unicamp? Então, parece bobagem, né? A gente falar, o que eu faria primeiro? Enunciado, depois texto. Sim, essa estratégia eu recomendo que seja aplicada porque ela faz com que você otimize o seu tempo, você não perde tanto tempo. Então, lembrando, começa sempre pelo enunciado. Então, o que se pede para... Acho que nem o texto, né? Depois alternativa, acho que nem o texto nesse caso. Você acha que você não leria o texto nesse caso? Não, né? Leria o enunciado e o que ele está pedindo. Então, vamos lá. Considerando o nome da figura, que está aqui embaixo, né? The Small Talk Thermometer,
pode-se depreender que a expressão small talk se refere a... Então, é claro que se tivesse só essa figura e sem o texto escrito, ia ser impossível a gente dizer qual a resposta correta. Então, aqui, a gente tem que ler o enunciado e a gente pode até já ler as frases, se a gente quiser. E tem gente já falando aí que acha que é a. Mas vamos ver primeiro, então, o que pode se referir a esse nome small talk? Aí tem lá 100 degrees e 0. Daí tem lá hot enough for you? Yeah. Oh, I can't wait for winter. It's the humidity that makes it so hot. Can you believe how nice out it is? Did you see the leaves? I hear it's supposed to get even colder, warmer tomorrow. I hope it snows soon. It's really coming down out there. I hope it stops snowing soon. Oh, I can't wait for summer. Cold enough for you? Tem algumas coisas culturais aqui também que podem dificultar a nossa leitura. Mas o que seria então aqui? Tem gente já falando que é o que quer dizer small talk? Conversas casuais ou amenas para estabelecer contato ou quebrar o gelo. Conversa entre cientistas sobre mudanças climáticas. Conversas entre meteorologistas sobre o tempo. Ou conversas entre pessoas que não conseguem chegar a um consenso, né? Que discordam e não concordam em nada. Ela está mais que rápida, ela está fast mesmo, a Duda, né? Então, a Duda já tinha respondido, ela acha que é a. Agora que eu li as alternativas e o texto, todo mundo acha que é a ou tem alguém que acha que é outra? Coloca aí o que você acha. Também, né? A Suzane, o Iago e a Evelyn também acham que é a. De novo, vocês estão corretos. Então, das 3 questões que nós vimos até agora, vocês acertaram 3. 3 de 3, 100%. Foi difícil? Foi fácil essa? Ou o que te fez... Que elemento-chave aí te ajudou a ter certeza ou arriscar a A ou ter menos dúvidas sobre a A? Fácil essa, né? Por que tá fácil? Prof, eu tive uma estratégia para fazer essas aí. Qual? Porque eu fui vendo que conforme o termômetro ia aumentando os graus, né? Aham. Ele ia aumentando a frase e as perguntas ficavam um pouco mais complexas, mais íntimas, iam levando. Embaixo é só tipo, quando a gente faz aquele negócio só para ser simpático, na festa de família, fala um olá, e aí ele vai subindo de categoria. Se fosse alguma coisa cientista, ele primeiro ia falar do ciente ou ciência, algo do tipo, não tinha nada disso, entendeu? Sim. Realmente, são frases que são curtas, algumas mais longas, mas não tem necessariamente uma progressão de aumento de palavras, viu? Elas têm aqui mais ou menos, elas têm igual. E tem gente aí no chat falando que são frases que a gente usa para começar uma conversa, sabe? Você fala, nossa, puta frio que tá hoje. Ou quando você não tem um assunto muito definido para você conversar com alguém, você geralmente fala sobre o tempo, né? Você fala, será que vai chover?
nossa, puta sol ardido, né? Ou nossa, que calor. Então, são frasezinhas que, dependendo a temperatura, na verdade aqui a temperatura em Fahrenheit, as pessoas vão falando umas para as outras. E small talk é realmente essas conversinhas, essas perguntinhas descompromissadas que a gente tem para quebrar o gelo, para começar uma conversa, para não ficar aquele silêncio, né? Então, é, isso diz respeito ao clima, porque é muito de praxe small talk, né? Ou seja, conversinhas amenas que não têm muita importância, focarem ou falarem sobre o clima. E aqui, dependendo da temperatura em Fahrenheit, as pessoas tendem a dizer essas frases. Então, quando tá 0 grau, quer dizer que tá frio pra caramba. Então, alguém fala assim: Nossa, tá frio o suficiente para você? Né? Por exemplo, o povo sabe que eu não gosto de calor. Daí, quando tá frio, falam para mim às vezes: E aí, tá pouco frio para você? Então, conforme a temperatura do clima, as pessoas vão falando essas frasezinhas. Mas você não precisa entender tudo isso para você inferir que a A é a correta, né? O Iago colocou aqui que, nossa, essas frases casuais aqui não tem nada a ver com o que cientistas e meteorologistas falariam, né? Porque as frases são pequenas. Agora, aqui, a D, conversas entre pessoas que não conseguem chegar a um consenso, é uma pegadinha, né? Porque aqui, ó, tem alguém falando, ai, mal posso esperar pelo inverno. Aí aqui a pessoa, ai, mal posso esperar pelo verão. É aquela coisa, né? Quando tá super frio, a gente fala, ai, queria que tivesse calor. Daí quando tá calor, a gente fala, ai, queria que tivesse frio. Mas não é isso de não concordar uma com a outra. É de frases que a gente usa mesmo para começar uma conversa e quebrar o gelo. Ah, e se você quiser depois ler aqui o porquê que a resposta correta era A e por que se elimina as coisas da B e da C e da D, é, você, você teria mais chance de acertar. Olha só, aqui tem a ver também com linguagem coloquial, que é isso que o Iago falou assim, né? Que eu faria, então, não sou cientista. São perguntas que eu faria, ou seja, são perguntas realmente que pessoas amigas ou conhecidas, ou num contexto informal, na verdade, fariam, e não entre cientistas e meteorologistas. E aqui tem outras explicaçõezinhas. Vamos para a quarta, então, já que vocês estão com 100% de acerto, vamos lá. Não vou falar para vocês o que vocês têm que fazer, vocês já têm ideia. Façam o que tem que fazer e a hora que não respondam ainda, eu vou dar aí 3 minutos para a gente ler e daí aí eu vou pedir para vocês colocarem a resposta ao mesmo tempo, ok? One, two, three, go.
Você tem 1 minuto. Trinta segundos. Ó, 3 minutos é bastante, hein? Pronto. Agora coloquem aí qual alternativa vocês acham que é a correta. A Suzane já colocou, o Iago também. A Duda também, a Evelyn também. A Evelyn está na dúvida. Vou descer aqui para vocês verem qual é a resposta correta. Ó, letter B. Então, de novo, se vocês estivessem fazendo aí o vestibular lá em 2017, a questão 4 de 5 também você teria acertado e você estaria ali aí com 100% de acerto por enquanto. E vocês ficaram na dúvida entre a B e alguma outra? Ou tá super na cara, super claro que é a B? Ou seja, você teve que voltar um pouquinho, confirmar alguma hipótese que você teve? O que foi aí que te fez eliminar as outras? Quem gostaria de compartilhar isso? Então, eu estava pensando mesmo, Duda, que o título já ajuda muito na resposta correta, né? Olha que louco! Uma palavra que está no título, coincidentemente, porque às vezes tem uma palavra no título e essa palavra está na resposta errada, nenhuma resposta errada, mas nesse caso, você tem que confiar e falar, bom, tá no título e tá na resposta certa também. E nesse caso, você teve que fazer um skimming, né? Porque quando você lê aqui esses 3 parágrafos, você não tá não tem um pedaço exato que diz exatamente qual é a resposta correta. Se eu tivesse que escolher, vamos ver aí, se você tivesse que escolher uma parte do texto, sem ser além do título, é claro que o título ajuda bastante aqui, mas é que, como eu disse, a gente não pode confiar, a gente tem que ler o texto para confirmar se a resposta correta essa, tem essa relação tão próxima realmente com o título. Nesse caso, a gente já viu que tem. Mas, se você tivesse que escolher no texto um pedaço que dá mais ideia da resposta, você diria que está onde esse pedaço? Esse greenness não é verdura, viu? A característica de ser. Se você é verde, você tem greenness, né? É a característica de ser verde. Mas verde, nesse sentido do texto, a gente sabe que não é a cor verde, né? Você pode ter um prédio pintado de branco e dizer que esse prédio é um green building. Vocês sabiam disso, né?
Green no sentido de ser sustentável, de que ele não é ruim para o meio ambiente. Essa é um outro sentido da palavra verde, tanto em português quanto em inglês, né? E o Iago disse assim também, ó, eu fiquei na dúvida na A por causa do primeiro parágrafo. Oferecer mais cursos sobre ecologia, então, realmente, aqui no primeiro parágrafo tem, né, they are also adding courses related to sustainability, exatamente, as universidades também estão aí adicionando cursos relacionados à sustentabilidade. Isso pode ser algo aí que faça a gente confundir mesmo. Mas daí, na metade do segundo parágrafo, me confirmou a B. 15 colleges earn the highest possible score. Então, quando você fala de score, quando você fala de highest, né? Olha aqui de novo os superlativos sendo utilizados. Então, tá vendo quantas coisas que a gente estudou, e existem muitas outras coisas ainda para a gente estudar, mas vão sendo vão aparecendo nos textos, e quanto mais a gente compreende, mais aumenta a chance da gente acertar a resposta. Então aqui também o superlativo greenest, né? Então qual universidade é a mais verde? Então quando essas pistas aqui de ganhar, score, alto, a própria gramática aí do superlativo, né? Aqui, ó, mais verdes, né? Ranking, já também nos dão pistas sobre a B ser a resposta correta, né? Oferecer os melhores cursos, a C também poderia ser algo aí que a gente não sabe, mas aí você coloca aqui rate, né? Que nesse caso, fazer um ranking, e fala de outras coisas também sobre prédios, etc. E então, além de essa frase aqui, que começa o primeiro parágrafo, também já nos dá várias pistas sobre a resposta correta, que é aqui, ó. Universities these days are working hard to improve their sustainability credentials. Só essa parte, na verdade, nem precisava da outra. Só essa partinha já nos indicaria que tem a ver com um ranking, ok? Então, se você quiser aprender mais, Adding Courses me deixou incerta. Então, aquilo que a gente falou. Então, lembra que eu já mostrei, a gente percebe que o vestibular da Unicamp vai ter aqui alternativas que vão ter a intenção de fazer a gente ficar confuso, né? Que tem a ver com coisas que estão ditas no texto, mas não necessariamente ser a resposta correta, né? Então, se você fica na dúvida, lembra que é normal que a pessoa que bolou aquilo queria que você ficasse na dúvida, mas existe no texto, ou existem no texto indícios que, ao serem compreendidos por você, vão fazer a sua dúvida sumir, né? Então, se você está na dúvida, volta em alguma outra parte. Aqui no caso, como o Iago levantou, né? Ele falou que teve uma parte aqui do segundo parágrafo que fez com que ele visse que não era a A, mas sim a B, né? Então, um pedaço fez com que ele pensasse que fosse a A, mas depois outro pedaço ele fez com que ele eliminasse a A, porque está aí falando de novo de ranking, né? Então o texto é mais sobre isso do que sobre aquilo. E aqui também é sobre ecologia, né? Só que aqui também fala de energia e sustentabilidade, é uma coisa um pouco mais geral, não sei. Ecologia também é geral, né? Mas a B é a correta. Então, até agora vocês estão com 100% de acerto. Parabéns! Quem quiser depois pode voltar aqui e ver por que a B é a correta e as outras não.
E daí a gente chega, então, ao último texto, que tem a ver com Harry Potter. E ele está meio grande assim, então eu vou diminuir aqui para que vocês respondam. Então agora eu vou dar um pouquinho menos de tempo, vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido, vou dar 2 minutos para vocês responderem a este último texto de hoje e do ano. 2 minutes, go. Dois minutos se passaram, parece que agora foi mais difícil, não foi? Eu demorei mais, eu acho. O que vocês responderiam? A, B, C ou D? Difícil? Posso justificar a minha resposta? Vamos deixar todo mundo falar primeiro ali qual foi? A Duda acha que é a B, que as qualidades literárias de Harry Potter justificam o seu sucesso entre os adultos. E você, Iago, Suzane e Evelyn, o que vocês acham? Achei também, Iago, difícil. Eu também achei difícil. Mas vamos lá, vamos dizer que você está lá fazendo o vestibular e que você já acertou 4 das 4 que você fez. E daí você precisa acertar mais uma para você acertar todas de inglês. Olha só. Maybe C or B. Então, o Iago e Duda acham B, a Suzane acha que pode ser a C também. A C é bem claro que não pode, viu, Su? Tem uma parte ali no texto que já elimina a C. Agora, as outras, eu acho que a A também tem uma parte que elimina. Não é tão fácil mesmo. A Duda chutaria a B.
Vamos ver qual que é a resposta D. A resposta é D. Então, por pouco, vocês não acertariam tudo. Então, das 5 perguntas, ó, essa... Ah, tem mais uma. Mas aqui nós vimos 5, né? Deixa eu ver, vamos ver quantas. Uma, vocês acertaram. 2 acertaram. 3 acertaram. 4 acertaram. 5 erraram. Então, vocês estão aí com 80% de acerto, o que é ótimo. Agora, a resposta correta é a D. Eu fiquei também entre a B e a D. A C eu já eliminei, porque ele fala aqui, ó. Por que a C a gente elimina, Su? Porque tem uma parte que um dos críticos... Então, primeiro fala das críticas. Aqui são os pontos negativos. As pessoas que não gostam do Harry Potter falam essas coisas. As pessoas que gostam falam essas coisas. Então, aqui são argumentos para dizer que não é, não é de boa qualidade. Aqui argumentos para dizer que é de boa qualidade, que são coisas legais. E um dos argumentos aqui que se fala sobre Hogwarts é que a academia para bruxos, né, que o Harry Potter frequenta, só beneficia ou só recompensa talentos inatos. Né? Então, de acordo com essa pessoa aqui, com esse crítico, o Hogwarts não recompensa as habilidades desenvolvidas por meio do esforço. Ele critica o fato de que, na percepção dele, Hogwarts dá valor para talentos inatos, ou seja, que você não precisa se esforçar para ter aquele talento. Né? Então, isso, se você entende isso, você já elimina a C. A D foi a primeira que você eliminou. Para os personagens, o sonho de ascendência social e poder financeiro é pouco relevante. Então, tá bem difícil de ser inferido aqui. Quer ver o que fala essa parte que fala bem sobre o livro? Então, fala que esse autor, Christopher Hitchens, né, elogiou a autora, né, a J.K. Rowling, por ela libertar a literatura infantil inglesa daqueles sonhos de riquezas e classe, né, e subir na vida e de coisas snobs, e deu aos leitores de literatura infantil inglesa um mundo de democracia e diversidade jovem. Tá bem longe, mas o sonho de ascendência social e poder financeiro é pouco relevante. Tá? É uma inferência bem difícil, viu? Eu acho que, não sei se teve reclamações dessa questão quando foi feita, mas o que ele está querendo dizer aqui é que o jeito que o que os personagens trazem, o que a autora do Harry Potter traz, é bem diferente do que geralmente se vinha tendo na literatura infantil de língua inglesa, que estava presa a essa coisa de ascensão e poder social, e os personagens do Harry Potter não estão, né? Eu particularmente achei difícil essa pergunta, e eu acho que pode ter tido reclamações. Eu não vou ler aqui para vocês, mas eu posso mandar para vocês. Tem coisas que causam controvérsia, mas por que ele fala que é a D? On the other hand, para escolher freeing from dreams. Então, não sei, não está muito claro não, mas se vocês quiserem, vocês podem reler essa daqui. E eu acabei de ver que tem mais uma pergunta aqui que a gente não vai fazer, apesar de ser curtinha, eu vou colocar lá no WhatsApp para vocês responderem como última pergunta do ano. Eu vou colocar lá essa daqui, vou até fazer um screenshot já, para ver o que vocês respondem.
E vou mandar também aquelas outras coisinhas lá dos verbos modais e do much e many. E essa foi a nossa última aula de hoje, focando aí bastante em questões e aproveito então para dar os parabéns que vocês teriam aí acertado 80% das questões, que é um ótimo percentual. Né? Agora não sei se esse seu Iago, é até que enfim acabaram as aulas de inglês, ou se é que pena. Não dá para saber. Então, muito obrigado por estarem aí participando desde o começo e bom fim de ano, Feliz Natal. Eu tinha colocado aqui, né, que a nossa aula foi Merry Christmas, né, porque a semana que vem já é o Natal, né, sexta-feira que vem é dia de Natal, então aproveitem, descansem. De nada, foi muito legal dar essas aulas para vocês. Espero que tenha conseguido ajudá-los. E que legal ver que vocês começaram a estudar mais. Vocês me acharam paciente, mas a gente que dá aula de inglês, a gente tem que ser paciente. E muito parabéns pelo esforço de vocês. É assim que a gente vai longe, né? Então, estudem e muito sucesso. Mas a gente se fala, né? Vamos ver. A Evelyn acho que vai continuar o ano que vem, né? Vamos ver aí o que vai rolar. Me mantenham informados, ok? Um abraço para todos e Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.